Você tem que entender seu lugar nesta casa. As palavras de Patrícia ecoaram pela sala como um trovão em dia claro. Eu estava ali simplesmente sentada naquele sofá cinza chumbo que ela tanto zelava com as mãos entrelaçadas no colo olhando pela janela. O pôr do sol pintava o céu de laranja. Meus 78 anos pesaram como chumbo nos ombros naquele momento. Levantei devagar, sentindo cada articulação reclamar, cada músculo protestar contra o movimento súbito. O coração disparou dentro do peito, aquele bater irregular que vinha me acompanhando desde que passei a viver nesta casa. Não disse uma palavra. Que palavra haveria para responder a uma filha nos falando desse jeito? Caminhei pelo corredor estreito, passando pelos retratos de família pendurados na parede. Fotografias onde eu aparecia sorrindo abraçada com os netos, em tempos que pareciam pertencer a outra vida. Entrei no meu quarto, aquele antigo quartinho da bagunça que foi adaptado para mim, e fechei a porta com cuidado, não batendo. Nunca bati porta na minha vida. Sentei na beirada da cama de solteiro e olhei ao redor. A televisão velha no canto desligada, há dias, porque o volume alto incomodava. A cômoda pequenininha onde guardava minhas poucas roupas. A janela que dava para o quintal dos fundos onde eu cuidava daquelas plantas resistentes que ninguém mais regava. Foi ali naquele silêncio pesado que envolvia a casa toda a noite que segurei as lágrimas. Não por orgulho, não por teimosia, mas porque depois de tantos anos, já não sabia mais se alguém se importaria com elas. Meu nome é Hermínia. Durante 42 anos fui costureira. Minhas mãos conheciam cada ponto, cada fibra, cada segredo que se esconde entre linha e agulha. Fiz vestidos de noiva que marcaram o dia mais feliz de mulheres que nem me conheciam direito. Consertei uniformes escolares de crianças que cresceram diante dos meus olhos. Ajustei bainha de calça de homens apressados que mal olhavam no meu rosto quando vinham buscar a peça. Quando minha visão começou a falhar, aposentei-me. Sem luxo, mas com dignidade. Tinha meu apartamentinho no Brás pequenininho, mas meu. Vivia sozinha desde que enviuvei aos 52. Eram anos tranquilos de rotina simples feira, aos sábados missa, aos domingos televisão baixinho à noite. Tudo mudou naquela manhã de terça-feira, quando escorreguei no banheiro molhado e senti o fêmur estalar como um galho seco. A dor foi tanta que nem consegui gritar. Fiquei ali no chão frio do banheiro, olhando pro teto e pensando, é assim que a gente descobre que ficou velha de verdade. Foi Patrícia quem veio me buscar no hospital. Ela sempre foi assim, prática, objetiva, sem tempo para carinho ou palavras doces. Pensava que fosse só o jeito dela, o cansaço da vida moderna, da correria entre trabalho e filhos. Mãe, você não pode mais morar sozinha, disse ajustando a bolsa no ombro enquanto eu assinava a alta médica. Vem pra casa. Arrumamos um quartinho pra senhora. André, meu genro, esperava no carro. Homem educado, mas com olhos que pesavam quando me olhavam. Cumprimentava com um aceno de cabeça, respondia perguntas com sim e não como quem cumpre protocolo. A casa deles ficava no Jardim das Margaridas, zona leste de São Paulo. Um sobrado pequeno pintado de amarelo claro com um jardim que mais parecia uma ideia abandonada. Tinham 2 filhos, Danilo, de 17 anos, grudado no celular como se fosse uma extensão do braço, e Isabela, de 13, que ainda me cumprimentava com beijinho no rosto e às vezes perguntava sobre minhas histórias de costura. O quartinho que prepararam para mim ficava no fundo do corredor. Antes, era onde guardavam tralhas, caixas de Natal, roupas que não serviam mais, brinquedos quebrados dos meninos quando pequenos. Colocaram uma cama de solteiro encostada na parede, uma televisão velha em cima de uma mesinha de plástico e um guarda-roupa de 2 portas que rangia toda vez que abria. Aqui a senhora vai ficar bem, disse Patrícia, alisando a colcha florida que tinha comprado especialmente para mim. Tem tudo o que precisa. E realmente tinha tudo o que diziam ser necessário: cama para dormir, roupa para vestir, comida na mesa. Mas havia algo que faltava. Algo que não se compra em loja nem se arruma em prateleira. Algo que eu demorei meses para entender o que era. Acordava sempre às 5h30 da manhã,
costume de uma vida inteira. Preparava café na cozinha silenciosa, lavava a louça que ficava da noite anterior empilhada na pia, regava as plantas do quintal que pareciam tão esquecidas quanto eu, varria a calçada, dobrava a roupa que tirava do varal, organizava gavetas que ninguém havia pedido para organizar. Bom dia cumprimentava quando alguém aparecia na cozinha. Danilo grunhia qualquer coisa parecida com um dia sem tirar os olhos do celular. André acenava com a cabeça enquanto preparava seu café com leite. Patrícia, sempre apressada, beijava os filhos na testa e saía carregando bolsa, marmita e as preocupações do dia. Isabela era a única que ainda me respondia direito. Bom dia, avó. Dormiu bem. Mas até ela, com o tempo, foi ficando mais distante, mais envolvida com os amigos da escola, com as redes sociais, com esse mundo novo que eu não conseguia acompanhar. Era como se eu fosse um móvel na casa, útil quando precisavam para cuidar de alguma coisa, para receber encomenda, para ficar de olho na casa quando saíam, mas invisível no resto do tempo. A vida seguiu assim por quase 2 anos. Eu me acostumei com o silêncio, com os olhares que não me viam, com as conversas que aconteciam como se eu não estivesse ali. Achei que era normal. Afinal, cada um tem sua vida, suas preocupações, seus mundos particulares. Mas tudo mudou no dia em que chegou aquele sofá. Era uma segunda-feira de março quando vi o caminhão de entrega parar na frente de casa. 2 homens desceram suando sob o sol forte, carregando aquele móvel enorme embalado em plástico grosso. André supervisionava, gesticulando para que tivessem cuidado com o portão, com a parede, com o piso. Cuidado aí. Esse sofá custou 3 salários, gritava nervoso. Patrícia chegou do trabalho bem na hora em que eles terminavam de desembalar. Era um sofá em formato de L cinza chumbo, com tecido aveludado que brilhava conforme a luz batia. Tinha almofadas enormes, braços largos, e ocupava quase metade da sala pequena. Que lindo, suspirou Patrícia, passando a mão no estofado, como quem acaricia um animal de estimação. Finalmente temos um sofá de verdade nesta casa. André sorriu satisfeito. Era raro ver Lu sorrir daquele jeito, com os olhos brilhando. Abraçou a esposa por trás, enquanto ela admirava a compra. Agora vamos ter que estabelecer algumas regras, disse Patrícia, ainda acariciando o tecido. Olhou para os filhos que chegavam da escola e depois para mim, que observava da cozinha. Nada de comer aqui em cima. Nada de sentar com roupa molhada ou suada. Nada de colocar os pés. Ela parou de falar, mas continuou me olhando. Não terminou a frase, mas entendi o recado. Aquele sofá não era para mim. Nos primeiros dias, eu respeitei. Passava pela sala, admirava a beleza do móvel, mas não sentava. Quando assistia à televisão, ficava na cadeira da mesa de jantar que puxava para perto da TV. Não era confortável, mas era meu lugar. Durante 2 semanas, tudo correu normal. O sofá permanecia imaculado, as almofadas sempre no lugar, sem uma mancha, sem um fio fora do lugar. Patrícia passava aspirador nele todos os dias, penteava o tecido com uma escova especial que tinha comprado junto. Mas naquela tarde de quinta-feira eu estava exausta. Tinha passado a manhã inteira lavando as toalhas de banho que estavam empilhadas há dias no cesto de roupa suja. Patrícia e André tinham saído cedo para resolver assuntos no banco. Os meninos estavam na escola e a casa estava naquele silêncio que eu já conhecia bem. Estendi as toalhas no varal dos fundos, debaixo de um sol que queimava. Voltei para dentro com as pernas doendo, aquela dor surda que vinha subindo dos pés até o quadril. O problema no fêmur nunca tinha sarado direito e em dias como aquele, quando eu forçava mais, meu corpo cobrava. Parei na sala olhando para aquele sofá enorme e vazio. A televisão estava desligada. A casa em silêncio total, só o barulho do ventilador do teto girando devagar. As almofadas estavam fofinhas, convidativas, como 2 braços abertos esperando um abraço. Pensei só por alguns minutinhos, só até a dor passar. Sentei na beirada com cuidado, como quem testa se o chão vai aguentar. O tecido era macio, mais macio do que qualquer coisa que eu já tinha tocado. Minhas costas se acomodaram contra as almofadas e, pela primeira vez em meses,
Senti meu corpo relaxar completamente. Fechei os olhos por um instante, sentindo aquele alívio subir pelas pernas, pelo quadril, se espalhando como água morna. Não tirei os sapatos, não botei os pés para cima, não deitei. Só sentei como uma pessoa normal se senta em qualquer sofá. Foi quando ouvi a chave girando na fechadura. Meu coração disparou. Levantei-me rapidamente, mas não foi rápido o suficiente. Patrícia entrou carregando sacolas de supermercado, suando com aquela expressão cansada de quem passou o dia resolvendo problemas. Ela me viu levantando do sofá e parou na porta. As sacolas escorregaram das mãos. Uma delas se abriu e espalhou laranjas pelo chão da sala. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que eu já tinha enfrentado naquela casa. Era um silêncio que cortava, que pesava, que gritava sem fazer barulho. Os olhos de Patrícia foram do sofá para mim, de mim para o sofá, procurando alguma marca, algum sinal de que eu tinha sujado, amassado, danificado sua preciosidade. Não encontraram nada, mas isso não importava. Mãe, disse ela com uma voz que eu não reconheci. Era uma voz baixa, controlada, mais assustadora do que se estivesse gritando. A senhora não ouviu quando eu disse que esse sofá não é para qualquer um sentar. Eu só comecei. Mas ela levantou a mão, me interrompendo. A senhora só o quê? Só decidiu ignorar as regras da casa. Só achou que podia fazer o que quisesse. André apareceu na porta carregando mais sacolas. Viu as laranjas espalhadas. Viu a tensão no ar. Mas não disse nada. Apenas observou como sempre fazia. Patrícia, eu estava com dor nas pernas. Só sentei um pouco. Não me interessa. O grito dela ecoou pela casa inteira, saiu de dentro dela como um animal feroz que tinha estado preso por muito tempo. Isabela apareceu no corredor assustada. Danilo tirou os fones de ouvido e espichou a cabeça para fora do quarto. Você tem que entender seu lugar nesta casa. As palavras me atingiram como pedradas. Senti o rosto queimar, o peito apertar, as mãos tremerem. Todos os olhos estavam em mim, Patrícia com raiva, André indiferente, Isabela assustada, Danilo curioso. Levantei-me completamente. Ajeitei a blusa e caminhei em direção ao corredor. Não disse nada. Que palavras existiriam para um momento como aquele? Passei por Isabela, que sussurrou, desculpa, avó. Mas continuei andando. Entrei no meu quartinho, fechei a porta e sentei na beirada da cama. Foi ali, naquele silêncio, que agora tinha um gosto amargo, que entendi o que estava faltando naquela casa desde que eu chegara. Não era carinho, não era atenção, não era conversa, era respeito. E naquela noite, deitada na cama de solteiro, olhando para o teto rachado do quartinho da bagunça, eu soube que algo tinha se quebrado para sempre. Não era só meu coração, era a última ilusão que eu tinha. Toda vez que fechava os olhos, ouvia de novo aquele grito. Você tem que entender seu lugar nesta casa. Levantei antes das 5, como sempre. Preparei café em silêncio. Mais silêncio do que o normal. Não reguei as plantas, não varri a calçada. Sentei na cadeira da cozinha com uma xícara de café preto nas mãos e fiquei olhando pela janela, vendo o dia clarear devagar. Patrícia desceu para tomar café por volta das 7. Passou por mim como se eu fosse transparente. Preparou seu café com leite, pegou uma torrada, passou margarina sem olhar na minha direção nenhuma vez. Bom dia, arrisquei numa voz mais baixa que o normal. Ela não respondeu. Comeu em pé, apoiada na pia, mexendo no celular. Quando terminou, lavou a xícara, pegou a bolsa e saiu. Nem tchau eu ouvi. André desceu logo depois, repetiu exatamente a mesma cena, silêncio total, como se eu não existisse. Os meninos fizeram a mesma coisa. Danilo nem apareceu na cozinha, pegou uma bolacha e saiu direto para a escola. Isabela veio tomar café, mas quando tentou me cumprimentar, Patrícia gritou do quarto. Isabela não esquece a mochila de educação física. A menina me olhou com pena, sussurrou um oi, vó, rápido e saiu correndo. Fiquei sozinha na casa, como tantas outras manhãs. Mas dessa vez era diferente.
Havia algo no ar, uma tensão que não existia antes, como se estivessem esperando alguma coisa acontecer. Passei o dia inteiro no meu quarto. Não lavei louça, não arrumei nada, não preparei almoço. Fiquei ali sentada na beirada da cama, pensando na minha vida, em como tinha chegado até ali. Lembrei do meu apartamentinho no Brás, pequenininho, mas meu. Lembrei das tardes na máquina de costura, das clientes que vinham buscar suas encomendas e ficavam conversando sobre a vida. Lembrei do meu marido que morreu cedo demais, mas que nunca me fez sentir como um estorvo. Era estranho pensar que aos 78 anos eu não tinha mais um lugar no mundo que fosse realmente meu. Na manhã seguinte, sexta-feira, o interfone tocou bem cedo, 7h30 da manhã. André atendeu, falou algumas palavras que não conseguia escutar direito, e logo depois ouvi passos firmes subindo a escada da entrada. Toque, toque, toque. Batidas na porta. Não eram batidas de visita, eram batidas oficiais secas que anunciavam algo sério. André abriu a porta. Ouvi uma voz masculina formal, educada. Bom dia. Procuro a senhora Hermínia dos Santos Silva. Tenho uma notificação para entregar. Meu coração parou. Saí do quarto e fui até a sala. Era um homem de terno azul marinho, carregando uma pasta de couro. Oficial de justiça. A senhora é Hermínia dos Santos Silva. Sou, respondi com a voz saindo mais fraca do que eu queria. Tenho uma ordem de despejo para entregar à senhora. As palavras ecoaram na sala como um tiro. Patrícia apareceu no corredor, já vestida para o trabalho, com uma expressão que tentava parecer surpresa, mas que eu conhecia bem. Era a mesma cara que ela fazia quando criança e aprontava alguma travessura. O oficial me entregou um envelope pardo. Minhas mãos tremeram quando o recebi. Abri ali mesmo na frente de todos. Estava escrito com letras frias e impessoais: ação de despejo por denúncia vazia. Meu nome completo, o endereço da casa. E mais embaixo, em palavras que doíam mais do que qualquer tapa, conflitos de convivência que tornaram insustentável a permanência da requerida no imóvel. Conflitos de convivência. Li 2 vezes para ter certeza de que tinha entendido direito. Minha própria filha estava me processando usando a justiça para me tirar de casa, como se eu fosse uma inquilina problemática, uma estranha que precisava ser removida. A senhora tem 30 dias para desocupar o imóvel, disse o oficial numa voz profissional que deixava claro que ele já tinha feito isso centenas de vezes. Qualquer dúvida, procure um advogado. Ele saiu deixando um silêncio pesado na sala. André havia sumido, provavelmente se escondido no quarto. Os meninos tinham ido para a escola. Só eu e Patrícia. Mãe, ela disse com uma voz que tentava soar razoável. A senhora sabe que não dá mais para continuar assim. A casa é pequena, todo mundo fica estressado. Conflitos de convivência, repeti, ainda olhando para o papel. Foi assim que você me descreveu para o juiz. Eu não queria chegar nesse ponto, mas a senhora não entende, não colabora. Ontem mesmo sentou no sofá depois que eu pedi para não sentar. Sentei no sofá. Repeti, incrédula. Sentei no sofá da sala da casa onde moro há 2 anos. E isso virou um conflito de convivência. Não é só isso, mãe. É um monte de coisas. A senhora não se adapta às regras da casa. Fica fazendo coisas que ninguém pediu, mexe nas nossas coisas. Que coisas? Lavar a louça que vocês deixam suja. Regar as plantas que estão morrendo. Varrer a calçada. Ela suspirou impaciente. Vê só. A senhora já está se alterando de novo. É sempre assim. Por isso que não dá mais. Voltei para o meu quarto com o papel nas mãos. Sentei na cama e li mais uma vez, palavra por palavra, 30 dias. 30 dias para sair da casa da minha própria filha. Foi ali, naquele momento, que algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era só tristeza ou mágoa. Era uma revolta surda, uma indignação que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia. Peguei minha bolsa velha de couro onde guardava documentos importantes e comecei a procurar. Havia ali papéis antigos, fotografias, recibos guardados por anos. E no fundo, dentro de um envelope pardo escrito à mão com minha letra de 20 anos atrás, encontrei o que estava procurando: depósito, entrada casa 9, 2008.
Era o comprovante bancário da transferência que fiz para ajudar Patrícia e André a comprarem esta casa. R$ 45. Praticamente toda a quantia que recebi da venda do meu apartamento no Brás. Fiquei olhando para aquele papel amarelado com a data, o valor, os nomes. Lembrei daquele dia quando Patrícia veio chorando desesperada porque iam perder o financiamento se não conseguissem dar a entrada. Mãe, eu não sei mais o que fazer. André está trabalhando 2 vezes, mas não conseguimos juntar o dinheiro. Se a senhora pudesse ajudar só um empréstimo, a gente paga de volta. Não hesitei nenhum segundo. Vendi meu apartamento, que não valia muito, mas era meu lar há 20 anos, e dei o dinheiro para ela. Para minha filha ter casa própria. Para meus netos terem um lar estável. Não precisa pagar de volta, disse na época. É para vocês. Para a família. E agora me mandavam embora. Como quem expulsa um invasor. Hermínia, minha filha. Que bom ouvir sua voz. Como você está? Tentei responder, mas as palavras engasgaram na garganta. Pela primeira vez, desde que recebi aquele papel, as lágrimas vieram. Não consegui segurá-las. Dona Elsa, eu preciso de ajuda. Contei tudo: o sofá, o grito, a ordem de despejo. Ela me ouviu em silêncio absoluto, sem me interromper nenhuma vez. Quando terminei, ouvi um suspiro longo do outro lado. Que vergonha, Hermínia. Que vergonha essa menina não tem na cara. Eu não sei o que fazer. Não tenho para onde ir. Com a minha aposentadoria não consigo alugar nada. Para com isso, ela me interrompeu com aquela autoridade gentil que sempre teve. Você vem para cá agora mesmo. Aqui sempre vai ter um canto para você. Dona Elsa, eu não posso abusar da sua bondade. Bondade nada é obrigação. Você me ajudou quando o seu Benedito morreu, lembra? Ficou do meu lado durante todo o velório, cuidou de mim nas primeiras semanas. Agora é minha vez de retribuir. Lembrei daquele período. O marido de Dona Elsa tinha morrido de infarto há 5 anos e eu passei semanas indo à casa dela todos os dias, levando comida, fazendo companhia, ajudando com papelada de inventário. Além do mais, continuou ela, esta casa está muito silenciosa. Desliguei o telefone com o coração mais leve pela primeira vez em dias. Olhei ao redor do quartinho que tinha sido meu mundo por 2 anos. Não havia muito para levar. 2 malas pequenas dariam conta de tudo. Comecei a arrumar minhas coisas devagar. Dobrei cada peça de roupa com cuidado, como sempre fiz. Guardei meus poucos livros, minhas fotografias, os remédios da pressão e do coração. No fundo da gaveta, encontrei minha antiga caixa de costura, aquela que me acompanhou por décadas. Abri a tampa e revisei o conteúdo: linhas de todas as cores, agulhas de vários tamanhos, botões guardados em vidrinhos de remédio, metros de fita e elástico. Tudo ainda organizado como eu sempre mantive. Meus dedos conheciam cada compartimento, cada ferramenta. Fazia mais de 1 ano que eu não costurava. Nesta casa nunca encontrei espaço nem tranquilidade para isso. Mas segurando aquela caixa, senti uma saudade imensa da minha máquina de costura, do barulho ritmado da agulha perfurando o tecido, do cheiro de linha nova. Por volta das 3 da tarde, quando todos tinham saído, chamei um táxi. O motorista, um senhor negro de cabelos brancos, me ajudou a carregar as malas. Mudança, dona? Perguntou gentil. Respondi. Mudança. Ele deve ter percebido algo na minha voz, porque não fez mais perguntas. Colocou as malas no porta-malas com cuidado e abriu a porta traseira para mim. Antes de entrar no carro, olhei uma última vez para a casa amarela do Jardim das Margaridas. As plantas do quintal estavam murchas. Ninguém ia regar, las hoje nem amanhã provavelmente. Deixei as chaves da casa em cima da mesa da cozinha, junto com um bilhete simples: obrigada por tudo, Hermínia. A casa de Dona Elsa ficava na Vila Madalena, num sobrado antigo pintado de azul claro. Era uma dessas casas antigas de São Paulo, com janelas grandes, pé direito alto e um jardim na frente onde ela cultivava rosas e hortênsias. Ela me esperava no portão, apoiada numa bengala de madeira, sorrindo, como se estivesse recebendo uma filha que voltava de viagem.
Chegou minha companheira, disse, me abraçando apertado. Cheirava a lavanda e café fresco, cheiros que me lembravam de lar. O quarto que ela tinha preparado para mim era 3 vezes maior que o quartinho da bagunça. Tinha uma cama de casal, um guarda-roupa antigo de madeira maciça, uma penteadeira com espelho e uma poltrona de leitura junto à janela que dava para o jardim. Espero que goste, disse ela ansiosa. Fiz questão de trocar toda a roupa de cama, arejei bem o ambiente. Está perfeito, Dona Elsa. Mais do que eu mereço. Pare com isso, você merece muito mais do que isso. Agora vem comigo que fiz um café da tarde especial para comemorar sua chegada. A mesa da cozinha estava posta como para uma festa. Toalha bordada, xícaras de porcelana, bolo de fubá, ainda morno, pães de queijo dourados, geleia de amora caseira. Dona Elsa não precisava de tanto trabalho. Claro que precisava, retrucou ela. Há quanto tempo não recebo uma visita direito nesta casa? Senta aí, vamos conversar. Passei a tarde inteira conversando com ela, coisa que não fazia há anos. Falamos sobre tudo, sobre nossas idades, sobre nossos maridos falecidos, sobre os filhos que nem sempre fazem as escolhas que esperamos. Sabe, Hermínia, disse ela servindo mais uma xícara de café. Depois que o Benedito morreu, meus filhos queriam que eu fosse morar com um deles. O Carlos insistiu, muito, disse que ia arrumar um quartinho para mim na casa dele. E por que não foi? Perguntei. Porque eu conheço esse tipo de quartinho. É o mesmo tipo que sua filha arrumou para você. A gente vira um móvel na casa dos outros útil quando precisa um invisível no resto do tempo. Ela tinha razão. Conhecia bem essa sensação. Preferi ficar aqui na minha casa com minha independência. Solidão é diferente de abandono, menina. Solidão a gente escolhe. Abandono nos impõe. Naquela noite deitei numa cama confortável em lençóis cheirosos, olhando pela janela as luzes da cidade lá fora. Pela primeira vez, em muito tempo senti paz. No dia seguinte, Dona Elsa me levou para conhecer a vizinhança. Apresentou-me a Dona Carmen, que morava na casa ao lado e precisava de alguém para fazer algumas costuras. A seu Miguel da esquina, que tinha uma oficina mecânica e sempre precisava de reparos em bancos de carro. A Hermínia, costureira profissional, dizia orgulhosa. Uma das melhores que já conheci. Foi assim que aos 78 anos voltei a trabalhar. Não por necessidade extrema, mas por prazer. Por sentir que tinha ainda algo útil para oferecer ao mundo. Dona Carmen me trouxe 3 vestidos para ajustar. Seu Miguel 2 capas de banco para remendar. A filha da Dona Teresa do final da rua queria que eu fizesse uma saia para o casamento da irmã. Dona Elsa me emprestou um cantinho da sala, onde instalei minha máquina de costura que busquei na casa de Patrícia numa tarde em que sabia que ela estava trabalhando. André me entregou a máquina sem dizer uma palavra, como se eu fosse uma estranha pegando um objeto esquecido. O barulho da máquina voltou a fazer parte da minha rotina. Tac, 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 tac. Ritmado tranquilizante. Dona Elsa dizia que era como música para ela. Essa casa estava muito quieta, contava para as vizinhas. Agora tem vida de novo, e realmente tinha. Voltei a acordar com propósito, com tarefas que escolhi fazer com pessoas que me tratavam como gente, como uma profissional respeitada, não como um estorvo que precisava ser tolerado. Foi nesse período de tranquilidade que comecei a escrever. Comprei um caderno numa papelaria da rua de baixo e comecei a anotar tudo o que havia acontecido. Não por vingança ou ressentimento, mas para não esquecer quem eu era, quem eu sempre fui. 3 meses se passaram na casa de Dona Elsa. Foram os meses mais tranquilos que vivi em anos. Acordava sem pressa, tomava café na mesa da cozinha, enquanto conversávamos sobre os planos do dia. Costurava pela manhã e à tarde saíamos para caminhar pelo bairro ou receber as amigas para o chá das 5. Era uma vida simples, mas era minha vida, escolhida por mim. Meus dedos tinham voltado a ter agilidade com a agulha. As vizinhas espalharam a notícia de que havia uma costureira boa e barata na rua. E logo tinha mais encomendas do que conseguia dar conta. Nada de extraordinário, ajustes de roupas, consertos, algumas peças novas para ocasiões especiais.
Mas cada trabalho concluído me devolvia um pedaço da autoestima que eu achei que tinha perdido para sempre. Dona Elsa insistia que eu guardasse todo o dinheiro que ganhava. Você vai precisar de uma reserva, menina. Nunca se sabe o que a vida pode trazer. Eu guardava religiosamente cada nota, cada moeda. Não era muito, mas era meu, conquistado com meu trabalho com minhas mãos. Foi numa terça-feira de manhã, enquanto costurava a barra de um vestido para a neta da Dona Carmen, que o carteiro tocou a campainha. Dona Elsa atendeu e voltou com um envelope oficial nas mãos. É para você, Hermínia, da Caixa Econômica Federal. Meu coração saltou. Abri o envelope com mãos trêmulas. Era uma notificação sobre a quitação antecipada de um financiamento habitacional. O nome dos mutuários Patrícia Santos Silva e André Luiz Ferreira. Li 2 vezes para ter certeza. Eles tinham quitado a casa que eu ajudei a comprar. E meu nome aparecia no documento como terceiro interessado devido à participação financeira na aquisição do imóvel. O que é isso? Perguntou Dona Elsa, vendo minha expressão confusa. Expliquei sobre o dinheiro que dei para a entrada da casa, sobre o comprovante que guardei. Dona Elsa balançou a cabeça indignada. Hermínia, você precisa procurar um advogado. Isso aí não está certo. Mas eu dei o dinheiro de presente para ajudar minha filha. Regalo ou não, se seu nome está nesse papel da Caixa, é porque você tem direitos. E depois do jeito que te trataram, você precisa correr atrás disso. Ela estava certa. Na quinta-feira seguinte, fomos juntas ao escritório do Dr. Henrique, um advogado jovem que atendia na região. Dona Elsa havia perguntado para as vizinhas e todas falavam bem dele. Doutor Henrique era um rapaz de uns 40 anos com óculos de aro grosso e jeito atencioso. Ouviu minha história inteira sem me interromper, examinou todos os documentos que levei e anotou tudo num caderno. Dona Hermínia, disse ele depois de analisar os papéis, a senhora tem direito a pelo menos 30% desse imóvel. Pode ser até mais dependendo do valor atual da casa. Como assim? Senti uma tontura. 30% de uma casa. Isso significava dinheiro. Dinheiro suficiente para ter minha própria independência. A senhora contribuiu significativamente para a aquisição do imóvel. Mesmo que tenha sido um presente, existe jurisprudência sobre sociedade de fato. O fato de seu nome aparecer nos documentos da Caixa comprova que sua participação foi reconhecida. Mas doutor, disse ainda insegura, eu não quero brigar com minha filha. Não quero causar problemas. Ele se inclinou para a frente com uma expressão gentil, mas firme. Dona Hermínia, com todo respeito, quem causou problemas foi sua filha. Te expulsou de casa usando a justiça. Agora é hora de você usar essa mesma justiça para garantir seus direitos. Saímos do escritório com uma proposta. Ele faria uma tentativa de conciliação primeiro. Se Patrícia e André aceitassem ressarcir minha parte sem briga, melhor para todos. Se não aceitassem, iríamos para o tribunal. Não custa tentar a boa vontade primeiro, disse Dr. Henrique. Muitas vezes as pessoas agem mal porque acham que não vão ter consequências. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Parte de mim se sentia culpada por estar fazendo isso contra minha própria filha. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo a cada dia, se sentia orgulhosa por finalmente estar lutando por mim mesma. Naquela noite conversei longamente com Dona Elsa na cozinha tomando chá de camomila. Você está fazendo a coisa certa, disse ela segurando minha mão. Não é vingança, é justiça. Você deu o melhor de si para essa família. E eles te pagaram com ingratidão. Mas ela é minha filha, Dona Elsa. E você é mãe dela. Ser mãe não significa aceitar qualquer desrespeito. Significa ensinar o que é certo e o que é errado. E o que ela fez com você foi errado. 2 semanas depois, Dr. Henrique ligou com novidades. Marquei uma audiência de conciliação para a próxima terça-feira. Sua filha e seu genro vão estar lá com o advogado deles. É nossa chance de resolver isso sem barulho.
Passei os dias seguintes nervosa, ansiosa, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Dona Elsa me acompanhou até o fórum na terça-feira, embora não pudesse entrar na sala de audiência. Vai dar tudo certo, disse ela me abraçando antes de eu entrar. Você está do lado da verdade. A sala de conciliação era pequena, com uma mesa oval no centro. Quando entrei, Patrícia e André já estavam lá sentados lado a lado com um advogado mais velho que gesticulava enquanto folheava papéis. Patrícia me olhou como se eu fosse uma estranha. Não disse oi, não acenou, não demonstrou qualquer emoção. André evitou meu olhar completamente. O conciliador, um homem de meia idade com voz calma, explicou o procedimento e passou a palavra para Dr. Henrique, que apresentou nossa proposta de forma clara e objetiva. Nossa cliente contribuiu com R$ 45 para a aquisição do imóvel em 2008, valor que, corrigido pela inflação, equivale hoje a aproximadamente R$ 120. Propomos um acordo no valor de R$ 80, valor bem abaixo do que seria devido como forma de resolver a questão amigavelmente. O advogado de Patrícia sussurrou alguma coisa no ouvido dela. Ela balançou a cabeça várias vezes e respondeu alguma coisa que não consegui ouvir. Minha cliente alega que o valor foi uma doação espontânea sem expectativa de devolução, disse o advogado deles. Dr. Henrique sorriu com todo respeito. A documentação da Caixa Econômica Federal comprova a participação da nossa cliente como terceiro interessado. Além disso, temos aqui a ordem de despejo que vocês moveram contra ela. É no mínimo contraditório expulsar de casa alguém que alegam ter recebido um presente tão generoso. Foi quando Patrícia finalmente falou, me olhando nos olhos pela primeira vez. Mãe, eu não entendo por que a senhora está fazendo isso. Nós cuidamos da senhora durante anos. Cuidaram, repeti, sentindo uma força subir dentro de mim. Vocês me deram um teto e comida, Patrícia. Mas cuidar é diferente. Cuidar é tratar com respeito, com carinho, como família. A senhora não colaborava com as regras da casa. O silêncio na sala foi pesado. O conciliador pigarreou. Bem, vamos tentar encontrar um meio termo. É menos do que a senhora merece, sussurrou o Dr. Henrique no meu ouvido, mas evita anos de briga no tribunal. Olhei para Patrícia. Ela evitava meu olhar, mexendo no celular, como se aquilo fosse apenas mais um compromisso chato na agenda dela. Aceito, disse. Assinamos os papéis ali mesmo. Quando terminamos, Patrícia se levantou rapidamente, pegou a bolsa e fez menção de sair. Parou na porta e se virou. Espero que a senhora esteja satisfeita agora. Não, Patrícia, respondi, me levantando também. Eu não estou satisfeita. Nunca vou estar satisfeita com o jeito que vocês me trataram. Mas pelo menos agora tenho minha dignidade de volta. Ela saiu sem responder. Andréa seguiu em silêncio, como sempre fez. Dr. Henrique me acompanhou até a saída do fórum. A senhora foi muito corajosa, Dona Hermínia. Espero que isso traga a paz que merece. Dona Elsa me esperava no banco da praça em frente ao fórum. Quando me viu sair, veio correndo ao meu encontro. E então, como foi, contei tudo durante o caminho de volta para casa. Ela balançava a cabeça, ora indignada com a frieza de Patrícia, ora orgulhosa da minha firmeza. R. 70, Hermínia. Você sabe o que isso significa? Eu sabia. Significava liberdade. Significava escolhas. Significava não depender de ninguém nunca mais. O primeiro pagamento chegou exatamente no prazo. Dr. Henrique me ligou confirmando o depósito R. 35 na minha conta poupança. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto em toda a minha vida. E agora? Perguntou Dona Elsa quando contei sobre o depósito. Vou procurar uma casa, respondi sem hesitar. Pequena, simples, mas minha. Passamos semanas visitando imóveis na região, casas pequenas, apartamentos de um quarto, kitnetes. Até que encontramos uma casinha térrea na Vila Madalena, a 3 quadras da casa de Dona Elsa. Era uma casa antiga, mas bem conservada. 2 quartos, pequeno, sala, cozinha, banheiro e um quintalzinho nos fundos onde cabiam perfeitamente alguns vasos de plantas.
O preço estava dentro do que eu podia pagar, 50 à vista. É perfeita para você, disse Dona Elsa, examinando cada cantinho. Perto da feira, perto do posto de saúde, perto de mim. No primeiro dia na minha casa nova, acordei antes do sol nascer como sempre. Mas dessa vez foi diferente. Levantei da minha cama no meu quarto, andei pela minha sala até chegar na minha cozinha, preparei café no meu fogão com água da minha torneira usando minha xícara preferida. Sentei na cadeira da cozinha, uma cadeira simples de madeira que comprei numa loja de móveis usados, e tomei café olhando pela janela para o meu quintal. Ainda estava vazio, mas já sabia exatamente onde ia plantar cada coisa. Com o dinheiro que sobrou, comprei móveis básicos, um sofá pequeno de 2 lugares, onde eu podia sentar quando como e quanto quisesse. Uma mesa de jantar para 4 pessoas, uma cama de casal confortável, um guarda-roupa espaçoso. E na sala, no cantinho perto da janela, instalei minha máquina de costura numa mesinha que mandei fazer sob medida. Ali, com a luz natural da manhã, voltei a trabalhar com ainda mais prazer do que antes. As vizinhas logo descobriram onde eu morava. Dona Carmen apareceu com uma torta de limão para me dar boas-vindas. Seu Miguel trouxe um vaso de plantas para o quintal. A filha da Dona Teresa veio me pedir para fazer o vestido do seu casamento. A senhora vai fazer meu vestido de noiva? Perguntou com os olhos brilhando. Seria uma honra. Vestido de noiva? Fazia anos que não fazia um. Aceitei o desafio com o coração batendo de emoção. Passamos semanas escolhendo tecido, modelo, detalhes. Era um vestido simples, mas ela queria que fosse especial. Trabalhei nele com o cuidado de quem está criando uma obra de arte. No dia do casamento, fui convidada para a cerimônia. Ver a noiva entrando na igreja com o vestido que minhas mãos criaram foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ela estava radiante e o vestido caía perfeitamente no corpo dela. Obrigada, Dona Hermínia, sussurrou ela, me abraçando depois da cerimônia. A senhora fez o vestido dos meus sonhos. Foram momentos como esse que me fizeram entender que minha vida não tinha acabado aos 78 anos. Tinha recomeçado. Isabela apareceu na minha casa numa tarde de sábado, 3 meses depois que me mudei. Tocou a campainha timidamente, olhando por cima do ombro como se estivesse fazendo algo proibido. Oi, vó, disse quando abri a porta. Posso entrar? Ela tinha crescido nos meses que não nos víamos. Estava mais alta, mais mulherzinha, mas os olhos continuavam os mesmos doces, curiosos, carinhosos. Claro, minha filha. Entre, entre. Fiz um lanche para ela, mostrei a casa, o quintal onde eu tinha plantado tomates e manjericão. Ela ficou encantada com tudo. Que casa legal, vó. A senhora está feliz aqui. Muito feliz, minha filha. Pela primeira vez em muito tempo. Ela ficou calada por um momento, mexendo na xícara de chocolate quente. Vó, eu sinto sua falta. A casa ficou diferente depois que a senhora saiu. Diferente como mais silenciosa. E as plantas do quintal morreram todas. Ninguém lembra de regar. Senti uma pontada no coração, mas não de tristeza. De orgulho. Por ter deixado falta. Por ter importado. Você pode vir me visitar sempre que quiser, Isabela. Esta casa é sua também. Ela vem me visitar quase todo sábado agora. Às vezes traz o Danilo, que cresceu e ficou mais educado. Conversam comigo sobre escola, sobre amigos, sobre os planos para o futuro. Conto histórias da minha época de costureira e ensino Isabela a fazer pontos básicos na máquina. Patrícia nunca veio, nunca me procurou. Às vezes encontro com ela na rua por acaso e nos cumprimentamos com um aceno de cabeça cordial distante, como 2 conhecidas que se esbarram na vida. Não sinto raiva dela nem mágoa. Sinto pena. Pena de alguém que não soube valorizar o que tinha, que confundiu amor com obrigação, família com estorvo. Hoje, 2 anos depois de sair da casa amarela do Jardim das Margaridas, acordo todos os dias na minha cama, na minha casa, com meus projetos para o dia. Costuro, cuido do quintal, recebo amigas para o chá, vou ao cinema com Dona Elsa.
E todas as tardes, quando o trabalho está terminado, sento no meu sofá. No meu sofá, ponho os pés para cima se quiser, deito se tiver vontade, como pipoca assistindo novela se me der na telha. Porque finalmente entendi meu lugar nesta casa. Meu lugar é onde quiser sentar. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu em Dona Hermínia alguém que conhece ou mesmo um pedacinho de você, deixe um like neste vídeo. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias reais que mostram que nunca é tarde para recomeçar, para lutar pelos nossos direitos, para escolher nossa própria felicidade. E nos comentários me conte, você já passou por alguma situação onde precisou redescobrir seu lugar no mundo? Sua história pode inspirar outras pessoas, assim como a história da Dona Hermínia nos ensina que dignidade não tem idade e que às vezes perder tudo é a única forma de descobrir quem realmente somos.